espíritas. Sejam todos muito bem-vindos. Jair, Jandira, Deus Azul, Mauro, Nádia, Márcio, Balque, Juarez, Tico e Teco, Silvio, Fernando, Bastelli, Eternidade, Rua Estrela, Nando. Uma boa noite a todos. Hoje nós temos a satisfação de recebermos mais uma vez o nosso amigo Ridan Oliveira para darmos continuidade ao estudo do livro Roteiro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje é um tema muito interessante, que é o Santuário Sublime. Então, todos estão convidados para colocarem os seus questionamentos, as suas dúvidas acerca do tema. Inicialmente, em prece, solicitamos o auxílio de Deus, dos nossos mentores espirituais, nessa nova oportunidade que estamos tendo de estudo da doutrina espírita. Deus esteja trazendo-nos esclarecimento, luz e paz. O nosso expositor, Ridan Oliveira, seja instruído positivamente para que nos traga a melhor palavra. Que sejam todos muito bem-vindos a mais este estudo da obra Roteiro. Assim seja, meus queridos. Vamos então passar o microfone ao nosso amigo Ridan Oliveira. É com você, irmão. Boa noite a todos. Que Jesus abençoe. Muito obrigado, Nando. Um abraço a todos vocês. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para dar continuidade no desenvolvimento de um trabalho de conhecimento, de entendimento desta grande obra de Francisco Cândido de Emmanuel. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é o terceiro do livro, que é o Santuário Sublime, do livro Roteiro. Então, na leitura nós já podemos iniciar quando ela nos diz que, noutro tempo, as nações admiravam como maravilhas o Colosso de Rhodes, os jardins suspensos da Babilônia, o túmulo de Mausoleo, e hoje não há quem fuja ao assombro diante das obras surpreendentes da engenharia moderna, quais sejam a Catedral de Milão, a Torre Eiffel ou os arranha-céus de Nova York. Raros, no entanto, se recordam dos prodígios do corpo humano, realização paciente da sabedoria divina, nos milênios, templo da alma, em temporário aprendizado na terra. Por mais se nos agigante a inteligência, até agora não conseguimos explicar, em toda a sua harmoniosa complexidade, o milagre do cérebro, com o coeficiente de bilhões de células, o aparelho elétrico do sistema nervoso, com os gânglios à maneira de interruptores e células sensíveis por receptores em circuito especializado, com os neurônios sensitivos, motores intermédios, ajudam a graduar as impressões necessárias ao progresso da mente encarnada, dando passagem à corrente nervosa com a velocidade aproximada de 70 metros por segundo. A câmara ocular, onde as imagens viajam da retina para os recônditos do cérebro, em cuja intimidade
se incorporam às telas da memória, como patrimônio inalienável do espírito. O parque da audição, com seus complicados recursos para o registro dos sons e para a fixação deles nos recessos da alma, que seleciona ruídos e palavras, definindo-os na situação e no conceito que lhes são próprios. O centro da fala, a sede miraculosa do gosto nas papilas da língua, com um potencial de corpúsculos gustativos que ultrapassa o número de 2000. As admiráveis revelações do esqueleto ósseo, as fibras musculares, o aparelho digestivo, o tubo intestinal, o motor do coração, a fábrica de sucos do fígado, o vaso de fermentos do pâncreas, o caprichoso sistema sanguíneo com seus milhões de vidas com as suas artérias vigorosas, que suportam a pressão de várias atmosferas, o avançado laboratório dos pulmões, o precioso serviço de seleção dos rins, a epiderme, com seus segredos dificilmente abordáveis, os órgãos veneráveis da atividade genésica e os fulcros elétricos e magnéticos das glândulas no sistema endocrínico. No corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador que, pouco a pouco, antes dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Maravilhosa cidade estruturada com vidas microscópicas, quase imensuráveis. Por meio dela, a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo, para altos encargos nos círculos superiores. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Ora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. Enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente, e tão logo se vê prejudicado por si mesmo ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo-o de dentro para fora, a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele, como trabalhador faminto que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral para a suspirada ascensão às esferas divinas. Meus irmãos, meus queridos amigos e companheiros, belíssima página de Emmanuel. E tudo isso, essa página, ela nos leva realmente a uma reflexão. Termos a certeza da misericórdia divina que nos possibilita sempre, gente, a oportunidade de estarmos de volta a essa escola de vida que é a Terra, tão maravilhosamente constituído de tantas possibilidades inteligentes de concretizar com sucesso
nossos objetivos, objetivos de evolução, objetivos de progresso. Gratidão. Gratidão. Este é o sentimento mais apropriado a ser sentido por todos nós. Somos portadores de uma riqueza que muitas vezes não sabemos aquilatar. Nós moramos numa casa onde não nos falta nada para desfrutarmos das benesses do Pai. O mundo que nos rodeia, os sentidos que nos acompanham durante toda a nossa encarnação, tato, audição, visão, paladar, olfato, motivos suficientes para que nós possamos estabelecer com a natureza em que vivemos momentos de amor e de bondade do nosso Pai Maior. Não é verdade? Mas certo que também nós sentimos em algum momento a falta dessas maravilhas. Será por que nos falta determinados órgãos do nosso corpo, da matéria, a nos favorecer? Será por que nos falta? Nós que estudamos a doutrina espírita, nós que somos estudantes dessa doutrina, já somos conhecedores da justiça divina, nós sabemos que colhemos o que plantamos. É o que nós sabemos. Então, portanto, deslize praticado contra a disciplina. O som está ok? Ok? Obrigado. Então, meus amigos, nós, repetindo, que somos estudantes da doutrina, nós que somos conhecedores da justiça divina, nós sabemos que o que nós colhemos da vida é exatamente o fruto do que nós plantamos. Então, qualquer deslize que nós praticamos contra essa disciplina universal será por nós reconsiderada, sempre em tempo oportuno. E nós sabemos que esse tempo é infinito. Teremos quantas vezes forem necessárias, se nós possamos reconsiderar as nossas atitudes. Mas nem por isso nós devemos nos abster de preocuparmos com o cuidado tão necessário para a manutenção perfeita dessa grande obra que possuímos, deste corpo, desta matéria que nos serve, que nos acompanha durante toda a nossa encarnação, nos possibilitando realmente a cursar o nosso espírito nas várias atividades da vida. Claro que o nosso conhecimento propicia o respeito, não é? E o agradecimento. Então, quanto mais nós vamos nos inteirando da vida, quanto mais nós nos renovamos na vida, quanto mais a inteligência nossa se aguça para o futuro. E há pouco, nossa irmã Chanri comentou a respeito da renovação, das modificações, das atualizações da vida, que são necessárias, até mesmo dentro da nossa doutrina. Nós sabemos que precisamos sempre dessa matéria, deste corpo, que tão bem elaborado, uma obra divina,
fantástica que sempre a nos elevarmos, a propicia sempre a nós nos superarmos. Mas somos nós que podemos fazer com que essa máquina maravilhosa produza também em favor da grande obra do Senhor a evolução e o progresso projetada por Ele. Pois Ele projetou para nós a continuidade da vida, e nós pudéssemos ir crescendo à medida do tempo, fôssemos degrau a degrau, caminhando nessa escadaria imensa da evolução. No livro Libertação, página 246, André Luiz defende o teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor. Veja que beleza. Defende o teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor. Isso está no livro Libertação. E é o que nós devemos fazer. Tratar a nossa matéria, o nosso corpo, que é tão valioso, que é tão rico, que foi carinhosamente feito pela mão de Deus, para que nós pudéssemos ter todas as possibilidades e a nossa própria evolução. No livro Missionários de Luz, páginas 255 e 256, André Luiz se encontra com Aniceto. Aniceto é lá um espírito que, mostrando como era produzido, como era planejado a possibilidade daquele corpo lá no mundo espiritual, para que nós pudéssemos ter como matriz na proporção em que viéssemos encarnar. Então tem um diálogo entre Aniceto e André Luiz. Então Aniceto pergunta a André Luiz: está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente? Ele pergunta com profunda admiração. Então, o corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao... Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que, no homem, a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Vejam só. Aniceto do André Luiz estava com a corrinha. Possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a direção, o equilíbrio, o entendimento. Mas também
os fenômenos da expressão corpórea. Tudo está na nossa mente. É com ela que nós movimentamos o nosso corpo. É com ela que nós temos tudo na sede mental e, consequentemente, no cérebro. Temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente. E por isso mesmo, chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. É repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor, trabalhando ao impulso mental. Isso está no livro Os Mensageiros. Então, gente, vejam como aquela frase mente sã em corpo são, como ela realmente simplifica quando nos diz que devemos zelar realmente por esse altar maravilhoso que é o nosso corpo. Concordam comigo? Estou achando a sala calada? Nada de pergunta? Tudo bem? Vejam só. Jandira está colocando o que está ouvindo e pensando. E é verdade, a gente tem que pensar. E nesse momento a gente olha para as mãos, a gente olha para as nossas pernas, a gente olha para o nosso físico e a gente reflete. A Eugênia está perguntando qual a minha opinião sobre os evangélicos argumentarem sobre o corpo ser o santo. Olha, Eugênia, eu vou te dizer, sem ter buscado ainda a respeito, mas o que eu penso? Que o nosso corpo realmente é sagrado. É sagrado. E nós deveríamos ter um respeito muito grande por esse corpo. Não de um fator da vaidade, mas como correspondesse à nossa casa. Paulo disse isso, não é, Márcio? Se nós somos deuses, como Jesus mesmo afirmou, vejam só a possibilidade de termos em nós essa personalidade de rei, mas rei sempre lembrando que o conjunto do corpo e do espírito é que realmente valorizará aquilo que nós carregamos dentro de nós. Então, podemos sim tratar o nosso corpo sempre como sendo receptivo, pegada das coisas boas, da mente livre, sadia. O Espírito Santo
ou espírito nosso, o nosso espírito, nós podemos realmente fazer com que o nosso corpo realize tudo aquilo que Jesus foi capaz de produzir dentro daquela matéria quando ele aqui esteve. Tão dignamente, com tanta pureza, um espírito puro, nós podemos habitar esta morada, este corpo, da mesma forma. Mas vejam, Joana de Ângeles, através de Divaldo, num trabalho de João Gonçalves Filho, que chama Corpo Físico, ele diz lá na página 578 que o perispírito modela o organismo de que o espírito tem necessidade, encontrando o processo de reencarnação nos genes e cromossomas, as matrizes fixadoras das necessidades de reparação da criatura. Dessa forma, cada ser desenvolve o corpo que lhe é necessário para a evolução. Entenderam? Vou repetir. É muito importante. Joana de Ângeles nos diz que o perispírito modela o organismo de que o espírito tem necessidade, encontrando o processo de reencarnação nos genes e cromossomas, as matrizes fixadoras das necessidades de reparação da criatura. Dessa forma, cada ser em desenvolvimento na Terra possui o corpo que lhe é necessário para a evolução. Por isso, as nossas diferenças. Por isso que nós, muitas vezes, a inteligência do próprio homem, nós já estamos, inclusive, tratando disso, fazendo as modificações, as cirurgias plásticas, no favorecimento de que possamos habitar melhor aquilo que nos foi dado. Claro que não da forma que nós temos aqui, não é, Cíntia? Não da mesma forma, a matéria é outra. Mas temos sim, à medida que crescemos, claro, óbvio que um dia, creio eu, que não teremos mais a necessidade. Não, mas é bom, não é, Eugênia? Eu acho que essa interatividade, essas perguntas, muitas vezes aquilo que a gente não saiba responder, a gente pode realmente voltar a responder numa outra aula, O Décio está perguntando o que é o Espírito Santo segundo o protestantismo e catolicismo. Vejam bem, a pergunta merece uma resposta bem simples, tanto o católico quanto o protestante creem, no espírito, que eles acreditam que seja inclusive Jesus, que ele é que pode, ele é que intercede a todo momento, esse Espírito Santo que o protestantismo tanto fala, que vive em nós, Agora, dentro do tema que nós estamos falando, e o nosso tema hoje, realmente, nós falamos aqui em espírito, porque realmente nós somos espíritos. Nós não somos matéria, nós somos espíritos. E vivemos dentro de um corpo. Então nós estamos, que para nós passa a ser um santuário sublime, porque foi nos dado como realmente uma obra
que nenhum homem, não existe na Terra, como nós vimos na leitura, nada que possa ser igual, não é? Com tudo harmoniosamente, disciplinadamente, nos dando as mil possibilidades do avanço, do progresso e da evolução. Então nós moramos dentro realmente, temos conosco todas as possibilidades de ascensão ao futuro. Muitas vezes, quando nós chegamos a nos faltar, vamos dizer, órgãos necessariamente, sabemos o porquê, não é? E bem agora a Joana de Ângeles nos informou, né? O médium William Stanton Moses, no livro Ensinos Espiritualistas, na página 231, ele também nos diz que não aprendeste senão que o corpo é a passagem do espírito e que as leis sanitárias e as condições necessárias ao desenvolvimento corpóreo são essenciais ao homem encarcerado na Terra. Né? Isso, até para que nós falamos disso e repetimos somente que nessa matéria, como em outras, são pactuais com os nossos inimigos. Então vejam bem, o nosso corpo, a existência dele, a passagem nossa nessa etapa da nossa vida, porque a vida nós sabemos, ela é única. Nós estamos aqui numa estação, mas ela é única. Nós sabemos muito, muito bem disso. Nós sabemos também, como diz Emmanuel no livro Pão Nosso, que o corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Emmanuel nos diz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico, regido pela consciência. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele nos diz que o corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na crosta terrestre. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava o templo do Senhor. Então, mais santo do que o Senhor? Eu creio que não. Então a resposta lá atrás, se nós podemos ter o Espírito Santo, nós podemos ter o templo do Senhor. Emmanuel também já dizia lá em 1938, através daquele livro de Emmanuel, a vestimenta temporária, organizada segundo a vibração espiritual. E essa mesma vibração esclarece todos os enigmas da matéria. No livro Libertação, André Luiz também nos fala que os fluidos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que se não afeiçoam ainda diariamente ao contato da espiritualidade superior. Então vejam bem que nós
devemos ter o máximo respeito, o máximo cuidado, o máximo carinho com essa roupa que vestimos hoje, com este corpo que nós habitamos no tempo. Eu estou aqui já nessa moradia há 70 anos. E vou dizer a vocês que se eu soubesse tudo que eu sei hoje, eu não exporia tanto a matéria, o meu corpo, as noites mal dormidas, as respostas ríspidas dadas às pessoas que transitaram no meu caminho, a impulsividade, a mágoa, a angústia. Há tantos fatores que os nossos espíritos trazem para dentro dessa casa e que certamente maltratam a mesma, dando a ela muitas vezes um aspecto sombrio, triste, doentio, por falta desse carinho, desse zelo, desse cuidado que deveríamos ter, principalmente com a nossa mente. Como judiamos do nosso corpo físico através dos nossos pensamentos. Quantas vezes judiamos do nosso corpo físico através das nossas palavras? E a gente sabe muito bem que pensamento, palavra, acaba terminando em atitude. E a atitude gera muitas vezes até mesmo o rompimento Exatamente, Cíntia. Como seria bom se nós pudéssemos pegar essas experiências adquiridas, muitas vezes com sofrimento, pudéssemos repassar aos jovens, dizendo a eles das benesses que Deus nos dá pela simples oportunidade de aqui estar. Mesmo que a nossa condição, a nossa máquina, o nosso veículo não esteja completamente desenvolvendo todas as suas aptidões, né? Quais aqueles que nós lemos no início, mas a certeza de que estamos colhendo o que plantamos outrora. Aqueles que não podem hoje usufruir desses bálsamos divinos deveriam também agradecer após um momento de estarem aqui presentes, trabalhando numa nova oportunidade também, como foi dita no início, pois o tempo é infinito, quantas vezes forem necessárias, porque o nosso Pai é misericordioso, mas nós espíritas conhecemos também a sua justiça. Portanto, nos diz André Luiz que o corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino com a água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas.
Em voltando à crosta, nós temos de aproveitar-lhe a herança mais ou menos envolvida no corpo humano. Enquanto nos na esfera da carne, somos criaturas marinhas, respirando em terra firme. No processo vulgar de alimentação, podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio, de potássio. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas e nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Há verdadeira surpresa de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Então vejam bem, se nós tivermos oportunidade de ver lá o Sal dos Oceanos, não é? Uma obra também de André Luiz, o corpo como se fora um violino entregue ao artista, que nesse caso é o espírito reencarnado. Torna-se indispensável preservar o instrumento dos animálculos destruidores e defendê-lo contra ladrões. Que beleza, gente! Nós temos em nossas mãos violino. O nosso corpo é um violino. E devemos tocar nesse violino as melhores sonatas de amor, de caridade, de virtudes. Pois hoje nos é dado um violino. Daqui a pouco, como o Cid me fez uma pergunta lá atrás, se nós teríamos em outras habitações, em outras moradas, um corpo, mas quem sabe, nós temos hoje que tocar o nosso violino para no futuro podermos entrar para a grande orquestra divina e tocarmos junto com outros instrumentos que certamente devem existir no infinito. Portanto, meus irmãos, que sejamos respeitosos, não importa como, que olhemos para o espelho e possamos olhar para o nosso corpo e agradecer sempre, mesmo que a gente já comece a sentir que as suas funções já não são as mesmas de outrora, mas que no comando mental que existe, eles ainda podem fornecer a nós possibilidades daquilo que é mais importante, a caridade. Nós podemos, através do sorriso, do olhar, da boa palavra, do bom pensamento, sermos ambiciosos no que tange a viver mais uma hora, mais um dia, mais um segundo sequer desse mundo maravilhoso que é a Terra, e que possamos valorizar esse tempo, buscando com muito carinho e respeito ampliar o máximo a possibilidade da vida terrena, pois
ela nos faculta o direito de aprender. Essa necessidade que temos de nos tornarmos cada dia mais humildes, porque a cada momento essa doutrina maravilhosa que estamos repetidamente buscando trazer para o nosso íntimo, a doutrina espírita, ela nos beneficia muito, ela nos mostra tão privilegiados que somos, pois a compreensão da vida valoriza cada hora mais, cada minuto mais, a satisfação de aqui estar. Não importa o que hoje nos aconteceu, importa sim o que irá acontecer amanhã. E que o amanhã seja para nós motivo de alegria, motivo de paz, motivo de harmonia, motivo de luz, para que nós possamos realmente entender que somos pequenos obreiros de uma grande obra, onde o Pai nos mostra a cada segundo que temos muito que aprender. Que bom que hoje terminamos o nosso trabalho, o Santuário Sublime, com a certeza de que o tempo nos é dado no favorecimento de que um dia, quem sabe, voltaremos a estudar novamente esta mesma página, este mesmo livro. Até porque, se vocês soubessem o estado que está o meu livro roteiro, e o pai, em 1952, as páginas dele ainda estão aqui. Então a matéria, o livro, a importância, o agradecimento que temos que ter nesse momento, eu principalmente, a Francisco Cândido Xavier, ao agradecimento que eu tenho que ter a Emmanuel por me possibilitar entender esse movimento da vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine e coloque sobre nós, principalmente da sala falando em Espiritismo, que cubra todos nós com seu manto de amor, de misericórdia e de bondade. Muito obrigado a todos. Estou passando para você, Eugênia. Se caso tenha alguma pergunta que alguém queira que eu responda, eu estou aqui ainda, vou esperar mais um minutinho. Se alguém tem alguma dúvida, que queira fazer alguma pergunta, estou à mercê de vocês, dentro do possível. Muito agradecido. Paz a todos. Se não tem perguntas, que bom. Muito obrigado, Rô, muito obrigado, Décio, Márcio, Nádia, Mauro, Deusa, Jair, um abraço, Jair, Sandra Sabiano, Isis, Jandira, Rafael, Tico e Teco, um grande abraço, Tico. Eugênia, muito agradecido a você, minha amiga. A Chanri, o meu abraço, Religare, que acaba de chegar. Sil, meu grande abraço a você, amiga. Cid, aquele abraço. Muito obrigado a todos. E terça-feira, se Deus quiser, eu não sei ainda a programação, se nós vamos estar trabalhando, para mim não terá problema, né? Tá ok? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado. Passando para você, Eugênia, com o meu abraço.
Excelente, Ridan. Nós que agradecemos pela exposição de hoje. Realmente foi muito importante para todos dar continuidade a essa obra realmente importante de Emmanuel. Eu gostaria de convidar a nossa irmã Rô Estrela para que ela nos traga então a prece de encerramento. É com você, querida. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Desejo a todos paz, luz, harmonia, amor, enfim, tudo aquilo que cada um neste momento necessita. Quero agradecer ao nosso irmão Balk pela dedicação, por esta oportunidade de nos reunirmos em nome da doutrina e poder juntos receber dos amigos todos os benefícios, tudo aquilo que necessitamos para o nosso crescimento, o nosso melhoramento. Então, neste momento, eu convido a todos, irmãos encarnados e desencarnados, que possamos aquietar nosso coração, a nossa mente, fechar nossos olhos, sentir a presença em nossos lares do nosso Pai Maior, dos nossos mensageiros, dos nossos amigos da espiritualidade que estão sempre trabalhando para o nosso entendimento. Então pedimos a Ti, Senhor, permita que possamos sentir nesta noite esse sentimento que tanto falamos, que é o amor, o perdão e a compreensão. Nos ajude a sermos melhores, nos ajude a servir em Teu nome sem esperar nada em troca. Nos ajude a saber compreender e entender o que aprendemos na Tua doutrina. Nos dê a Tua luz infinita, para que possamos revigorar nossas energias, que possamos sempre compartilhar nas nossas salas virtuais, nas casas espíritas, enfim, Pai, em cada cantinho que podemos estar, seja em corpo ou em pensamento. Eu quero aqui compartilhar com todos os irmãos, pedindo diretamente a Ti, Senhor, esta oração que o nosso coração deposita neste momento. É um pedido. Querido Deus, dai-nos força interior para mudar a todos os momentos e nos transformar quando necessário, de forma que nós possamos ser uma pessoa melhor e que possamos ter uma força poderosa, força de amor neste planeta. Obrigada pelos amigos da espiritualidade que estão sempre conosco. Por favor, guie-nos através de nossos pedidos, para que nós saibamos como conduzir
nos ampare, Senhor, através das nossas vibrações, para estar em maior sintonia com os nossos amigos, nossos mentores, nossos mestres. Por favor, ajuda-nos a não julgar ou tirar conclusões precipitadas. Quando na vida nós ver coisas que não compreendemos, incluindo as nossas próprias dores. Obrigada pela paz que está sempre disponível em nossos corações. Obrigado pela consciência de que com os mentores os milagres acontecem diariamente, pois com você, Senhor, tudo é possível. Que a nossa água, que sempre colocamos para receber os fluidos que necessitamos, que possamos tirar dela a força, o restabelecimento do nosso físico, que acalme o nosso coração e a nossa mente. Pedimos por aqueles que não puderem estar aqui presente, por cada nome que mentalizamos. Pedimos pelos hospitais, pelos presídios, pelas clínicas, pelos orfanatos, pelos asilos, pelo nosso universo e principalmente pelos nossos desafetos, pois são eles que nos ensinam a saber amar e perdoar. Muito obrigada por esta noite, obrigada pela nossa sala, falando em Espiritismo, e ao nosso mentor, patrono da sala, André Luiz, que sempre direciona a sua equipe para nos auxiliar, nos ensinar e nos favorecer sempre no Teu nome, Pai. Que seja feita a Tua vontade e nunca a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Desejo a todos muita paz e muita luz.